Palestra referente a Espiritismo. Tema: o principal. Palestrante: Ednilton Pereira Barreto. Vamos falar sobre a oração ou prece. Na oração, deixamos fluir as palavras de uma forma aleatória, mas existe uma complexidade, existe uma coisa chamada sentimento. E esse sentimento tem que estar casado com as palavras para que a prece tenha a mesma vibração e o mesmo valor que gostaríamos, para que seu objetivo seja alcançado, que é chegar ao Senhor da criação, Deus. Duas perguntas do Livro dos Espíritos, psicografado por Allan Kardec. Pergunta 815. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou da fortuna? Resposta dos Espíritos. Tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca murmúrio, ou seja, queixas ou lamentações, contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. Pergunta 659. Qual é o caráter geral da prece? Resposta dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é colocar-se em comunhão com ele. Pela prece pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. O que o Espiritismo informa sobre Jesus? Jesus é o guia e o modelo para toda a humanidade. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro mais para a evolução segura da humanidade. E a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. E a doutrina que ele ensinou e exemplificou é a expressão mais pura das leis de Deus. O que é principal na sua vida? O que é principal para você? O principal são valores espirituais, a oração, a vigilância, a família, os amigos, a vida, a aproximação com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, cumprir as leis e os mandamentos de Deus. O principal é o que importa, o resto é secundário. No final de tudo, o importante é a elevação espiritual. Vamos exemplificar aqui. O menino na escola, o que é o principal? É a nota ou o aprendizado? Muitos pais exibem o boletim escolar dos seus filhos quando eles tiram nota 10. A nota é importante, mas não é o principal. O principal é o aprendizado. A nota é só o resultado daquela prova. O aluno pode ter colado na prova. A prova pode ter sido fácil. O aluno estudou pouco, mas caiu na prova só aquilo que ele estudou. No entanto, outro aluno com muito mais sabedoria e melhor aprendizado tira nota 7 na prova, mas no caminhar da vida ele mostra que aprendeu muito mais, mas não conseguia tirar nota 10 na escola. No entanto, no mundo tem várias pessoas que não tiravam nota 10, mas na vida tira nota 10. Qual é o propósito da vida? Aristóteles, filósofo grego, nascido no ano 384 a.C., disse que a felicidade é o propósito da vida. É difícil de argumentar o contrário. No entanto, não é só a minha felicidade, mas também a felicidade das pessoas que nos rodeiam e do mundo que nos rodeia. É isso que importa.
O nosso propósito na vida é contribuir para o mundo de uma forma positiva, utilizando os nossos pontos fortes, os nossos talentos para tornar o mundo e a vida de outras pessoas muito melhor. O nosso mundo verdadeiro é o espiritual. Estamos aqui apenas de passagem, testando o nosso conhecimento, aprendendo com os nossos erros e nos desfazendo de erros do passado, de outras vidas. No mundo corporal ou terrestre é onde colocamos em prática o que aprendemos e prometemos no mundo espiritual. Caso conseguimos, subimos na escala evolutiva. Reencarnamos no mundo terrestre quantas vezes for necessário para nosso aperfeiçoamento espiritual. A vida do homem é uma batalha constante, tanto no campo físico como também no espiritual. Manter-se forte espiritualmente com a fé viva é a única maneira de ser vitorioso nessa batalha. Esse é o grande desafio. Andar sempre atento à voz de Deus é andar em espírito. Priorizar a comunhão com Ele e alimentar o espírito por meio da leitura da palavra de Deus e da oração. Essas práticas são necessárias para desenvolvermos com Deus e, consequentemente, termos a sensibilidade para ouvir e obedecer à sua voz. Do contrário, seremos fracos espiritualmente e presas fáceis para a ação do mal, pois o mundo está cheio de espíritos obsessores. Vamos falar um pouco do egoísmo. O egoísmo faz nos perder a sensibilidade para perceber a necessidade do outro, passando-se a se preocupar apenas com as próprias necessidades. Mesmo diante de alguém que está sofrendo, o egoísta não se sensibiliza e evita sempre a evangelização. Fazer uma autoanálise, uma autocrítica, é a maneira de identificarmos alguns sinais se estamos sendo egoístas ou não. E sempre haverá tempo para o perdão e o avivamento espiritual. Falando do principal, mais um exemplo. Conta uma lenda que certa vez uma mulher pobre com uma criança no colo, ao passar diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lá de dentro dizia: entre e apanha tudo o que você desejar, mas não esqueça o principal. Lembre-se de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não esqueça o principal. A mulher entrou na caverna e lá encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro, pela joia, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que ela podia. A voz então falou novamente: você só tem 8 minutos. Esgotado os 8 minutos, a mulher, carregada de ouros e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou para sempre. Lembrou-se ela então, a mulher, que a criança ficara lá dentro e que a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero durou para toda uma vida. O mesmo acontece às vezes conosco. Temos muitos anos para vivermos neste mundo e uma voz sempre nos adverte: não esqueça do principal. E o principal são valores espirituais: a oração, a vigilância, a família, os amigos, a vida. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal fica sempre de lado.
Não é que nós não temos direito à riqueza e muitas outras coisas. Temos direito à riqueza, sim. O conforto, sim. A felicidade, sim. Mas não é o principal. Porém, esgotamos nosso tempo aqui e deixamos de lado o principal, os tesouros da alma, esses que nós levamos para o plano espiritual. Portanto, jamais esqueçamos que a vida neste mundo passa rápido e que a morte pode chegar inesperadamente, e quando a porta dessa vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações. Portanto, que jamais esqueçamos do principal. Ainda falando sobre o principal, a nossa vida se iguala a um trem que para em estação a estação para descer passageiros. O trem da vida. Nossa vida se compara a uma viagem de trem, um trem circular que não tem parada ou ponto final pré-determinado, circula de estação a estação. A nossa vida passa de uma viagem de trem, cheia de embarques, ou seja, nascimentos, desembarque, ou seja, morte, alguns acidentes, algumas surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas nos desembarques. Quando nascemos, entramos nesse trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos que estarão sempre nessa viagem conosco, os nossos pais. Mas, infelizmente, isso não acontece. Em alguma estação, eles descerão. Isto é quando não é nós que descemos primeiro e nos deixarão órfãos. Mas isso não impede que, durante a viagem, pessoas interessantes para nós embarquem em uma estação. Em alguma estação, chegam nossos irmãos, amigos e outras pessoas maravilhosas. Muitas pessoas tomam esse trem apenas a passeio. Outros encontrarão nessa viagem somente tristeza. Ainda outras circularão pelo trem, prontos a ajudar a quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tantos passam pelo trem de uma forma que, quando desocupa seu assento, ninguém sequer percebe que ficou vazio. Alguns passageiros que não são tão importantes acomodam-se em vagões diferentes do nosso. Portanto, somos obrigados a fazer esse trajeto separado deles, o que não impede que durante a viagem atravessamos com grandes dificuldades de um vagão para outro, para que chegamos até eles. Só que muitas vezes jamais poderemos sentar ao seu lado, pois já terá alguém ocupando aquele lugar. A viagem, às vezes, é cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas e despedidas. Procuramos fazer essa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com todos os passageiros. E em algum momento do trajeto, eles poderão fraquejar. E teremos que entender, porque nós, em algum momento, vamos fraquejar também. E alguém haverá de nos ajudar. O grande mistério é que jamais saberemos em qual estação desceremos, mas vamos ter que descer em uma estação, como também os nossos companheiros e amigos. Nem mesmo aqueles que estão sentados ao nosso lado. Não saberemos antecipadamente qual estação eles descerão. Vamos fazer que a nossa estada neste trem da vida, ou seja, na terra, seja tranquila e que possa valer a pena a cada dia vivido. E que quando chegar a hora do desembarque, o nosso lugar vazio traga saudades
e boas recordações para aqueles que se prosseguirem a viagem do trem da vida. Ainda exemplificando o principal. Alexandre, o grande rei da Macedônia, que nasceu entre 20 e 30 de julho do ano 356 a.C., ele fez 3 pedidos antes de morrer, uma lição de vida na hora da morte. Perto de morrer, Alexandre, o Grande, fez 3 pedidos aos seus ministros. Pedido número 1, que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Pedido número 2, que os tesouros que ele tinha fossem espalhados pelo caminho até seu túmulo. Pedido número 3, que suas mãos ficassem fora do caixão e à vista de todos. Os ministros, surpresos, perguntaram: quais são os motivos, meu rei? Ele respondeu: 1. Quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. 2. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui ficam. 3. Eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de um modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias, e com as mãos vazias voltamos. O tempo é o tesouro mais precioso que temos. Nós podemos produzir mais dinheiro, mas não mais tempo. Esse pertence a Deus. O melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. Dedique mais do seu tempo a Deus e às pessoas que você ama. Lembre-se que o principal é o que importa. E que não esqueçamos do principal. Ednilton Pereira Barreto, 2 de maio de 2018. Muito obrigado.